Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, o canal que traz pretos inspiradores e suas histórias inspiradoras. E para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. O nosso convidado de hoje é um irmão que Deus me deu. Foi meu parceiro na caminhada universitária e continuamos amigos até hoje. E há pouco tempo ele tornou-se doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse cara é um cara que me inspira e inspira muitas pessoas. E se é de inspiração que nós estamos falando, esse é o propósito do nosso canal. E é com muito prazer e orgulho que o canal TQSP recebe essa pessoa que muito me inspira e que hoje eu tenho a honra de receber e conversar aqui no canal, que é o meu amigo músico, professor da IFRJ, doutor em física, Marcos Paulo Martinho. Marcos, seja muito bem-vindo ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, meu amigo. Obrigado pelas palavras aí. Muito agradecido pelo convite, muito honrado de fazer parte desse programa, né, que você está estabelecendo para a sua vida e tentando, né, com ele, inspirar outras pessoas, né, que, de certa forma, possa se sentir ainda um pouco excluído socialmente ou na vida pública ou, de uma certa forma, precisando de incentivos para dizer para essa pessoa que ele pode estar aonde ele quiser estar. Esse é o nosso objetivo, né? Mostrar que o nosso lugar é onde nós quisermos estar, né? E temos que lutar para isso, né? Para que a gente consiga atingir nossos objetivos, né? E logo de início eu queria te agradecer, né? Eu lembro quando eu fiz o convite para você e você surpreso, né? Por eu ter te convidado, a gente traz aqui, tenta trazer aqui pessoas que, de alguma maneira, inspiram outras, né? E você, como eu disse lá na sua apresentação, você é um cara inspirador, é um cara que muito me inspira, um cara em que eu me espelho, né? É uma referência para mim. E não tinha como não ter você aqui no programa, né? E ainda bem que você conseguiu aí defender o seu doutorado e arrumar um tempinho aí para conversar conosco aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que nos interessa. E para começar, a gente sempre quer conhecer, pelo próprio convidado, quem ele é. Então, Marcos Paulo Martinho, quem é essa pessoa inspiradora? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Quando a gente para para refletir sobre nós mesmos, né? É muito complexo, porque você acaba pensando em N coisas que poderia te definir, né? E quando você busca uma definição para si próprio, por mais precisa que ela seja, ela ainda vai ser muito incompleta, né? Porque nós sabemos que o ser humano é muito complexo na sua essência, né? Enfim, mas não vou ficar filosofando sobre isso. Eu sou uma pessoa que nasci no Rio de Janeiro, né? Minha primeira morada foi em Caxias. Eu lembro de morar com meus pais, assim, muito criança. Aí logo em seguida eles se separaram. E aí me lembro de ter morado um tempo no centro do Rio de Janeiro, ali próximo à Central. Depois morei no Morro do Catumbi. E aí, quando um pouquinho depois, eu fui morar em
Campo Grande, com 9 anos, para 9 para 10 anos. Só que nesses 9 anos da minha vida, né, que eu me coloquei indo para Campo Grande, eu sempre estive em Padre Miguel, né, que é onde minha avó mora, reside, né, mãe do meu pai. E nessas idas e vindas até os 9 anos, eu passei boa parte do tempo com a minha avó também. E a partir dos 11, 12 anos, eu comecei a fixar residência em Padre Miguel. Eu estou falando isso porque eu acho que isso diz um pouco de quem eu sou, né? Sou filho de pais separados, com uma certa renda familiar baixa, e com muitos problemas, que como a maioria dos problemas que as pessoas mais pobres tinham nos anos 80, com as inflações que tinham, isso tudo foi moldando o meu caráter, né? Porque as circunstâncias de vida que a gente levava nos anos 80, principalmente na primeira metade dos anos 80, né? E logo em seguida, com a redemocratização e as superinflações que fizeram com que a nossa adolescência não tivesse sido muito fácil, né? Então, acho que a partir disso, dessa experiência que a gente teve, eu acho que a minha geração, né, a nossa geração de uma maneira geral, teve que ser bastante resiliente para sobreviver naquela atmosfera, né? Então, eu acho que parte das minhas conquistas, né, que vem futuramente, que a partir disso, surgem por conta desse caldeirão de coisas que me aconteciam ali e que me fizeram olhar para frente e tentar olhar o futuro como um bote de salvação, de fato, sabe? Devido a todas as dificuldades que eu passei. Então, eu acho que eu sou uma pessoa... E a partir dali, daquele caldeirão e das dificuldades, eu lembro minha mãe usar uma frase muito interessante, que de certa forma foi um guia para mim, né? Que é: se você quiser se dar bem na vida, se você não quiser trabalhar, meu filho, pegar no pesado, vai estudar. Eu não sei bem, mas isso nem encaixou na minha cabeça. Eu hoje me autodefino como uma pessoa que gosta de estudar, que se coloca para o estudo, que se sente bem nesse ambiente, nessa atmosfera, né? E então eu acho que eu trilhei toda a minha vida, tudo que hoje se estabelece na minha vida, ela vem a partir do estudo, né? Do estudar, de sair de uma escola particular durante um tempo da minha vida, para ir para uma escola municipal, para depois ir para uma escola para a rede estadual. Tive a felicidade acho que as minhas grandes conquistas começam aí, quando eu saio do ensino fundamental e vou para o ensino médio, que eu passo no concurso para o ensino técnico, né, no Centro Escolar Miésimo da Silva, em Campo Grande, que era uma escola de referência e ainda é, né? Tempos depois, eu tive o prazer, né, de poder ser professor da rede naquela escola por 10 anos. Então, pude praticar as minhas reminiscências ali várias vezes como professor, ainda gozar daquele espaço, toda aquela atmosfera que foi tão boa para mim, tão rica. Eu acredito que o ensino médio, para mim, foi a coisa mais rica que eu fiz na vida, sabe? Tenho amigos até hoje daquele período que costumeiramente troco ideia com eles também, sabe? A gente tem uma frequência de saber um do outro todas as minhas grandes lembranças, minhas grandes experiências, assim, felizes, foram vividas no ensino médio. Por dois motivos, sabe? Porque talvez nunca a gente falou sobre isso, mas o ensino médio, para mim, é um divisor de águas dentro do que eu entendo como objetivo de vida, sabe? Até os 14, 13 anos, acho que isso é normal, todo adolescente não sabe muito bem o que vai fazer da vida, né? Tem aqueles problemas de querer estar na rua, de jogar uma bola, de soltar uma pipa, e os pais, não, vai para casa, tem que estudar, tem que fazer uma coisa útil, vai rapidar um quintal, vai fazer não sei o quê. Então, você fica naquele turbilhão, você não sabe exatamente o que você vai fazer da tua vida, mesmo, tá? Mas no ensino médio, quando eu fui para o ensino médio, fui fazer uma escola técnica, né? Então, mal ou bem,
né, tinha um grupo de alunos ali que também fizeram um concurso que pareciam ter um objetivo na vida, sabe? E, então, se falava muito em trabalho naquela época. Quando eu terminar o curso aqui, pô, tem um amigo que se formou, já está arrumando um estágio, está ganhando um dinheiro e tal. Então, para a gente que veio, né, de uma casta mais inferior, né, onde a gente tinha que vender o almoço para comprar a janta, como uma frase da minha avó, que eu gosto muito de usar, porque na urgência, na necessidade, a gente deixa de fazer outras coisas para fazer outras, né? Então, tipo, a gente que queria, adolescente, ter algumas coisas, algumas benesses, né, pessoais, vamos dizer assim, e não podíamos ter porque não tínhamos recursos financeiros para tal. Então, entrar numa escola que te dava, pelo menos, a expectativa de terminá-la e você obter um emprego com 2, 3, 4 salário mínimo, pô, era algo bom, né? Era algo que te movimentava, né? E isso era... E como boa parte dos estudantes era ali da periferia de Campo Grande, né? Cosmos, Guaíba, enfim, Paciência. Então, todo mundo também era de uma situação financeira desprovida, né? Então, se tinha muito essa questão de se ver, olhar para o futuro, né? De se imaginar no futuro. E, então, eu coloco o ensino médio como justamente esse divisor para mim, porque me aproximou da vida adulta. Ele fez uma passagem da criança que não sabia exatamente o que ia fazer da vida para um adolescente, ao final do ensino médio, que tinha uma expectativa. Na época, ser engenheiro, porque eu fazia escola técnica, né? E aí, depois, eu fui para o Fundão, né? Primeiro fui para a Rural, né, onde nós nos conhecemos. Passamos 3 períodos... Não, com você, um período muito magistral, né? Porque também foi, assim... Eu acredito que aqueles 6 meses da Rural também foram fora da curva, né? Mediante a todas as coisas que aconteceram, e, enfim. E lá forjamos nossas amizades, né? A nossa amizade e as nossas amizades com outras pessoas também, daquele período. Eu fiquei um pouco mais, e depois você saiu, foi para o Fundão, e aí logo em seguida eu fui também estudar na UFRJ, onde eu sempre digo que obtive uma formação que me permitiu fazer muitas coisas da vida, né? Se hoje eu gozo de algumas conquistas acadêmicas, eu devo à formação que eu tive na UFRJ. Então, eu lembro de muita gente me perguntar: pô, mas tu saiu da Rural, não aproveitou nada, fez tudo de novo. E assim, se alguém me perguntar se eu me arrependi disso, eu não me arrependi de nada, foi ótimo isso. Eu pude aprender de fato as coisas, sabe? Que me foram extremamente úteis, né, como ferramentas acadêmicas para chegar em outros lugares, certo? Então, aí, enfim, daí o campo acadêmico se criou. Eu fiquei, depois que eu me formei, fiquei um tempo trabalhando como professor, né? E, com o tempo, depois que eu passei para o concurso do IFRJ, eu pude voltar a estudar novamente, que a carga de trabalho, embora fosse 40 horas, mas não eram 40 horas em sala de aula, né? E existia um incentivo grande, né, para que a pessoa que trabalha dentro do Instituto pudesse continuar estudando. Então, daí eu consegui, em 10 anos, pouco mais de 10 anos, fazer o mestrado e o doutorado. E aí, hoje, né, como você levantou aí no início da sua fala, me tornei doutor há pouco menos de um mês, né? Pouco menos, mais ou menos, porque esse foi dia 25 de maio, são 24, está gravando isso dia 24. Não sei se pode falar isso, mas, enfim, se não puder, você pode. Ou seja, mais ou menos um mês, né, de defesa. E, então, basicamente isso, assim, sabe? É claro, tem outras coisas que estão aí, que são ramificações dessa espinha. Mas se eu tivesse que me definir, eu sou uma pessoa que me encontro entre os livros, entre a arte,
entre a música, entre a literatura. É onde eu acho que eu me entendo e sou capaz de me sentir feliz por isso. Com base no que você se autodefiniu, né? E falou um pouquinho, bem resumidamente aí, como é que foi a sua entrada na física, né? O que te levou a fazer física? Porque a física, para mim, né, ela veio ao acaso, porque não era algo que estava nos meus planos. E quis o destino que eu fizesse física, e eu acho que o destino sabia o que era bom para mim. Então, hoje eu sou muito feliz, né, formado em física. E o que te levou, cara? O que te fez? Já era. Você falou que tinha pretensão, como você era técnico, em ser engenheiro. O que te fez mudar no meio do caminho aí a sua opção universitária? Bom, matemática sempre foi meu interesse, assim. Sempre me despertou alguma coisa muito mágica, estimulante, né? Eu sempre me senti estimulado em resolver problemas de matemática. Isso desde o ensino fundamental. Então, quando eu fui para o ensino médio, né, e fazer escola técnica, né, na área de construção civil, eu não falei isso anteriormente, mas foi na área de construção civil. Na época o curso chamava-se Técnico em Edificações, né? Depois, nos anos 90, ele passou para Técnico em Construção Civil, né? Houve uma reformulação nos nomes de alguns cursos técnicos, e o de edificações passou a ser chamado de construção civil. Então, no curso de construção civil, eu tive uma carga de matemática e física um pouco maior do que eu teria se fosse fazer contabilidade, né, ou patologia clínica, que eram cursos técnicos da época, né? E o mecânico, e não talvez tão quanto fosse mecânico e eletrônica, mas tinha uma carga de matemática e física interessante. Um professor chamado Jorge Graça, né, que no segundo ano da segunda série, né, no segundo ano técnico, o curso foram em 3 anos, no segundo ano técnico, deixa eu só ajustar aqui. O professor Jorge Graça, ele era um professor que, pelo nome, né, já dá para ver que tinha umas piadinhas em relação ao nome dele. Tipo, o professor Jorge Desgraça vai vir aí. Porque, de fato, ele desgraçava a vida de todo mundo, né? E eu, assim, me estimulava com aquilo, porque eu sempre gostei muito de desafio, sempre gostei de resolver problema. Então, quando eu percebo que havia alguma coisa que era dificultosa para a maioria das pessoas, aí é que me interessava mais de fazer, né? Então, como eu já tinha essa inclinação para matemática e tinha estudado física no primeiro ano e tinha gostado, em algum momento, eu falei assim, depois que eu me formar em engenheiro, né, engenheiro civil, eu vou fazer física. E aí, por quê essa coisa da física, né? Por conta dessa coisa meio nerdística, né? Que na época não existia essa palavra, nos anos 80, ou pelo menos aqui no Brasil, não era uma palavra difundida entre os adolescentes, né? Mas eu sei que a palavra nerd é o irmão do CDF, né? Que aí sim, o CDF tinha a sua representatividade nos anos 80, né? Bom, mas eu também não era considerado CDF. Então, mas eu era uma pessoa que gostava muito da parte do universo dos super-heróis, né? Então, leituras de gibis, eu sempre fui muito aficionado por gibi, então tinha muito gibi, colecionava Homem-Aranha, né, com várias sequências de números, assim, acabava uma história, continuava outra. Eu ia para a banca, ficava vendo quais gibis eu não tinha, juntava o dinheiro da merenda para comprar um gibi. Então, o gibi foi assim, uma das coisas que me formaram, basicamente, como leitor, ou até mesmo como consumidor de cultura, né? Então, e dentro do conteúdo dos gibis, existia essa coisa científica, né? Porque, por exemplo, palavras como radiação gama, partículas alfa, atômico, nuclear, explosões, né?
isso permeava o universo literário desse tipo de material, né? Então, até os 14, 15, ainda lia bastante gibis e tal. Embora eu já, no ensino médio, eu já estava me dividindo com a música, mas, ainda assim, ainda lia muito gibis. E tinha muitos colegas também que faziam isso, né? Que tinham essa cultura de ler, a gente ficava trocando gibis e tal. Então, eu acredito que o despertar para a física veio desse encontro, de eu perceber que aquela física tinha a ver com aquele negócio de universo e que, se eu estudasse mais sobre aquilo, eu entenderia melhor aqueles termos que eu não entendia muito bem, né? Que eram termos meio fantasia, né? No caso dos gibis. Né? Mas, enfim. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer o pré-vestibular em Campo Grande e tal, com o dinheiro do estágio o pagamento do estágio que eu fazia, eu pagava um cursinho, né? Então, eu fui estudar ali no centro de Campo Grande, no calçadão de Campo Grande, um curso de uns professores cobrões ali de Campo Grande, de várias escolas, né? De lá, e era no Colégio Monteiro Lobato, ali em frente às lojas americanas do calçadão. E aí, ali também eu tive mais estímulo pela física, porque eu tive um professor chamado Adilson, e ele parecia saber todos os problemas de física do planeta, né? Então, para um estudante que sai do ensino médio, que resolveu só meia dúzia de problemas, e aí você se depara, né, no pré-vestibular com uma rotina, uma carga grande de exercícios e tal, e o professor chegava lá, tipo assim, fazia uns 20 exercícios em 1h30, que eu na minha carreira de professor, acho que eu nunca consegui fazer. Mas, enfim, mas ele conseguia, sabe? E era tudo organizadinho, ele lia o problema, e é isso, e parecia fácil, sabe? E eu ficava assim, tão encantado com aquilo. Eu falei, porra, física é muito legal, né, cara? E, enfim, eu ficava com aquilo na cabeça, sabe? E isso me diferenciava dos outros, porque geralmente a maioria das pessoas não gostavam, né? Então as pessoas olhavam para você assim, meio com um ar assim, meio de esquisito, né, cara? Embora eu nunca fiz esse papel do esquisito das escolas, porque geralmente eu estava sempre na onda dos caras que eram mais doidos, né? Mas, enfim, eu tinha. E por isso eu era esquisito, porque eu não tinha o estereótipo dos outros colegas, né? E tal. Eu gostava de coisas nerdísticas, assim, embora fosse meio doido. Mas, enfim, e aí, quando teve o primeiro vestibular, eu fiz a prova aí nós fizemos não, minto. E aí, então, o primeiro semestre, estou lá estudando, não sei o quê, de repente fiquei sem estágio, a obra acabou, que eu trabalhava, aí todo mundo que trabalhava na obra foi mandado embora, né? E aí, a partir dali, eu fiquei com dificuldade de pagar o curso. E aí, minha avó, santa avó, né? Pô, não, vai continuar e tal. Então, ela se desdobrava lá, vendia uns salgadinhos, né? Para poder honrar o compromisso lá do cursinho e tal. E aí, quando chegou no meio do ano, daquele ano, a Rural abria. Era a única universidade, né, naquele período ali, no início dos anos 90, que ofertava vagas no meio do ano. No meio do ano. Eram vagas remanescentes do primeiro período, do início do ano, que eles ofertavam para não ficar com ociosidade dentro da instituição. E aí, na época, abriu para alguns cursos, geologia, floresta, eu acho, matemática. Assim, os grandes cursos não abriram vagas, né? Tipo veterinária, acho que zootecnia, engenharia química, esses cursos não abriram no meio do ano, apenas alguns cursos. E como minha avó eu estava sentindo que estava tendo uma dificuldade de pagar o curso, aquela possibilidade de fazer um vestibular no meio do ano parecia livrar um pouco a carga e dentro das opções, a carga de recurso que ela precisava disponibilizar para que eu pudesse estudar, né? Foi uma época difícil para minha avó, porque
ela estava viúva e estava recebendo uma pensão muito mixaria do meu avô. Não seria uma pensão que ela teria direito, sabe? A pensão que ela teria direito era muito maior. E, enfim, mas naquele período ela estava realmente, voltando à frase que eu já usei aqui no início, vendendo almoço para comprar a janta, né? Então eu falei, pô, vou fazer esse vestibular, abriu para física, eu falei, vou fazer física aqui, e se eu entrar lá na faculdade, pô, de repente vou aprender bastante física, vai me ser útil depois para fazer engenharia e tal. Aí foi onde eu comecei a fazer física, na rural, no meio do ano, né? A gente foi aprovado, e nessa aprovação conheci você, conheci o Celinho, né? E outros grandes amigos aí que infelizmente a gente não vê mais, mas que fizemos assim um grupo bastante interessante, né, de amigos ali naquele período que também fizeram parte de uma, como eu disse anteriormente também, uma parte importante da minha vida especial. Sabe, viver aqueles 6 meses da rural foi muito interessante para mim. E aí eu comecei a estudar a física, comecei a ter contato com os livros de física do ensino superior, o Halliday, por exemplo, né? O Moisés no Senvaig, escrito à mão. E aí, porra, aquelas coisas me impactavam muito, sabe? Eu lembro que na rural tinha poucos livros de física, né? A seção de física, eu acho que era só uma prateleira distante, né? Eram poucos livros de física. A maior parte da biblioteca da rural naquela época eram de livros da área, né, agrária ou de animais, né? Mas aqueles poucos livros que tinham lá me fascinavam, assim, ao ponto de eu dizer, cara, é isso que eu vou fazer aqui, vou terminar isso aqui. Tá? E aí, no final daquele ano, eu acabei fazendo um vestibular para engenharia, mas não consegui a pontuação para entrar, fiquei na reclassificação, e aí, enfim, nunca a reclassificação aconteceu, mas aí também não me importei muito, porque eu estava gostando de fazer aquilo. Fazer o curso, sabe, aprendendo aquelas coisas, me interessavam. E eu me desliguei disso, desliguei de que eu queria ser engenheiro, me desliguei de tudo isso. E aí, no ano seguinte, 1 ano e meio depois, já decidido que eu queria fazer física mesmo, eu decidi fazer prova para a UFRJ. E foi quando, em 95 para 96, eu passei e fui estudar na UFRJ. Né? Desculpa, que eu mudei aqui. De 94 para 95. 95, onde nós nos reencontramos. Nós reencontramos, justamente. É isso. Foi aí que eu fui parar na física. E como é que tu vê, você como professor, como é que você vê o cenário hoje do ensino de física na atual conjuntura do país? Com pós-pandemia, as mudanças que a educação vem sofrendo, como é que você vê o ensino de física hoje? Bom, falar em ensino de física para mim hoje, ele tem dois aspectos que eu poderia abordar. Tá? Com a formação da pós-graduação, eu vejo o ensino na parte prática, o fazer o ensino acontecer, o fazer o ensino, né? E tal. Então, quando fala ensino, para mim, eu tenho essa concepção da pesquisa no ensino, como é que eu posso melhorar as metodologias de ensino. Mas, e o outro aspecto fala sobre o próprio ensino, né? E tal. Ensinar antes da pandemia já não era lá algo muito fácil, né? A gente não vivia o paraíso da educação antes da pandemia, né? Haviam dificuldades, né? Obviamente, sempre tiveram dificuldades de engajamento de aluno, de técnicas docentes em sala de aula, de uma sincronia, uma equalização entre o que o professor quer e o que o aluno absorve e também espera ou deseja fazer. Então, eu acho que sempre, esses anos todos, foi ficando cada vez mais claro para mim que há um descompasso
E o trem anda meio que descompassado a si mesmo. Ele leva o, o aluno da estação A à estação B com o trem descompassado mesmo. Então, o que eu quero dizer com estação A e estação B? A gente recebe o aluno, né, principalmente no ensino médio, no início do ensino médio, boa parte desses alunos com muitas dificuldades, né? Não é o aluno exemplar que a gente recebe, está cheio de lacunas, cheio de problemas, né, na formação anterior, e a gente não quer saber, nós estamos ali, recebemos, e a gente quer botar eles para andar junto com a gente, no mesmo compasso. E aí é que há justamente o descompasso, né? Porque são duas perspectivas diferentes. O aluno chega sem saber e o professor sabe que ele está sem saber, mas ele continua com o modelo dele, sabe? O aluno é que tem que se adaptar no o meu caminhar. Às vezes, acontece de professores com algumas sensibilidades ao longo do ano, não, vou mudar algumas estratégias aqui porque não dá para ser desse jeito, né? E aí nós levamos até o plano B, o final, o plano B seria, estação B seria o final, né? Terminamos o ensino médio, entregamos o aluno para a sociedade, né? Bom, de certa forma, ninguém passa por um lugar sem absorver nada daquele lugar, né? Agora, que a gente devolve esse aluno nas condições ideais, é óbvio que eu acho que não. Apenas alguns bons alunos, de fato, conseguem, né, absorver aquela atmosfera ali, e mesmo em situações adversas, né, consegue prosperar, vamos dizer assim. Bom, isso é o cenário antes da pandemia, desde que eu entendo como estudante, né, vamos dizer assim. Agora, depois da pandemia, com todas as coisas que aconteceram, com todas as readaptações que o ensino precisou passar, e que essas readaptações em escolas, nas escolas, foram, em cada uma delas, diferentes, né? Então, você imagina, eu imagino, aí também tem uma outra questão que nesse período também não dei aula, né? Então, mas eu ouço os colegas conversando, os colegas falando, vejo reportagens da televisão, ou seja, a gente está num cenário ainda pior, né? Porque acredito que nos últimos 2 anos, quem se formou, ou quem está prestes a se formar, ou quem entrou para se formar, está cheio de lacunas, ainda maiores do que a situação anterior. E eu acho que vai demorar um certo tempo, né, para que a gente possa, de fato, voltar à condição anterior, que já não era muito boa, entendeu? Que não era muito boa. Mas, sem crucificar muito a pandemia, eu acho que a pandemia também nos trouxe outras perspectivas, né? O fato de estarmos aqui agora conversando nessa tecnologia, talvez antes da pandemia, 2 anos atrás, fosse impensado o TQSP se tornar viável, porque eu Verdade. sempre pensaria naquela questão, mas eu tenho que não sei o quê, fazer não sei o que lá, e tá, será que a pessoa vai estar disponível? E, sabe, será que ela vai participar? Será que ela tem acesso, ela entende a tecnologia? Então, eu acho que também a pandemia ela trouxe algo ruim para o ensino, mas ela trouxe novas perspectivas que, se a gente souber utilizá-las, talvez ela possa nos ajudar a sair mais rápido desse atoleiro, entendeu? Agora, não sei como, né? Eu acho que muita gente também ainda não sabe muito bem como, mas eu acho que o fazer leva a gente a isso, né? A gente vai testando as possibilidades e vai vendo o que é possível, né? E a pandemia, rapaz, e eu que estou em sala de aula direto, ela aumentou muito essa lacuna. Então, trouxe uma grande dificuldade para o ensino, para o professor pegar esses alunos que antes já tinham uma certa dificuldade e com a pandemia, com o ensino remoto, acontecia que eles
tinha muitas facilidades na hora da avaliação e não tinha muita preocupação com o aprendizado propriamente dito, né? O aprendizado para o aluno ficou em segundo plano, porque ele tinha como fazer as avaliações sem precisar estudar. E hoje, com a volta do ensino presencial, está se cobrando esse preço. Está muito difícil. E temos que traçar estratégias, novas estratégias, porque as atuais não estão servindo. Uhum. É... Concordo. Eu vou voltar agora, né? A minha licença está expirando, então eu acredito que eu vou pegar esse cenário também lá no IFRJ, né? Inclusive, o professor substituto que está no meu lugar, ele já havia comentado comigo que, assim, um pouco dificultoso. E lá no IFRJ teve um agravante, eu acho, que no início a gente demorou muito para voltar a trabalhar. E tinha muitos embates, né, dentro da estrutura docente, né, das discussões docentes, sobre como seria essa volta, né, lá em 2020. Então, optou-se em enxugar o máximo possível, porque o aluno estava numa condição de muita penúria por conta da situação e tal, então não seria justo ter aulas maçantes, então foi tudo muito assim, ser muito fluido, sabe? E então essa fluidez provavelmente tirou muito do que deveria ter sido apresentado ao aluno enquanto ele estava ali como estudante do ensino médio técnico, né, vamos dizer assim. Então, obviamente, acredito que boa parte dos alunos que se formaram nesse período, né, vão apresentar muitas dificuldades na hora de prestar um concurso, porque, embora eu não tenha visto o Enem desse último ano, né, e tal, não sei se o nível mudou, se baixou, se é a mesma coisa, eu não estou tendo essa medida. Mas eu acredito que, independente disso, acho que o aluno formado está aquém dessa avaliação. Né? Cara, eu tô aqui falando contigo, estou vendo ao fundo 2 guitarras, rapaz. Pô. Então, vamos deixar um pouquinho a física de lado, vamos falar de música, né, cara? Pô, você, Prazer. guitarrista de uma grande banda, né? A grande sensação de Itaguaí, né? Que é a banda Chinap. E fala aí um pouquinho da tua história com a música, da tua história com a banda, como é que tá? Como é que você está vivendo esse momento com a música? Você está atuando, está tocando com música, está trabalhando com música nesse momento? Como é que tá? Conta aí pra gente, Marco. Olha, rapaz, a música sempre foi a minha verdadeira cachaça, né? Eu brinquei no Tu bebe, início cara? que eu brinquei no início que eu tinha os livros, a literatura, né? E a música me formou. Eu não consigo imaginar um mundo sem essas coisas, sabe? Um livro para ler enquanto eu fico deitado na rede pensando em alguma coisa, ou deitado à noite antes de dormir, ou até mesmo quando estou muito envolvido, né, com alguma leitura que eu estou fazendo, de ler a qualquer momento, ou quero saber mais sobre isso e tal. A música também é a mesma coisa. Né? A música, desde que eu me entendo, a música está ali, presente em mim. Pegar um guarda-chuva, uma vassoura e ficar imitando que eu estou tocando um instrumento, sabe? Eu tocando uma música, imaginando tocando um baixo, lá quando eu tinha 12, 13 anos, sabe? E com um sonho de ter um instrumento e tal. Eu acho que a música, e aquela canção do Lulu Santos me fala muito, sabe? Aquela, não vou lembrar o nome dela, mas a frase é assim: eu queria ir tocar guitarra na TV. Ou seja, enquanto meus colegas jogavam bola, eu queria ir tocar guitarra na TV. E isso me falava na adolescência, assim, sabe? Falava bastante, mexia muito comigo, porque eu gostava, eu curtia muito isso, sabe, da música.
E então eu ganhei meu primeiro violão com 15 anos, um violão de segunda mão, lembro como se fosse hoje, aquele violão. Ó, o Ademir vai vir aí. Ele conseguiu um irmão lá da igreja dele lá, um violão que ele quer vender e tal, não sei o quê. E eu posso pagar em 3 vezes, pô, sabe? Tipo, como se fosse hoje assim, R$ 30, cara. Minha mãe, eu posso pagar em 3 vezes. Não, 30 também é exagero, mas uns, sei lá, uns R$ 150. E aí minha mãe, quando eu fiz 15 anos, ela comprou esse violão, um violão preto. Você já chegou a conhecer esse violão, eu acho. Acho que na época da Rural eu ainda tinha esse violão. É um violão preto e verde, né? Ele era verde e tal. E ele veio com 2 cordas, né? E aí também eu fiquei quase que um mês com ele, só com 2 cordas, porque eu não tinha dinheiro para comprar corda. Né? Então, a história com a música é muito complexa. Assim. E aí eu fui aprendendo violão, fui aprendendo com 15 anos, e aí rapidamente eu aprendi. É aquilo, né, cara? Quando você quer muito fazer alguma coisa, cara, não existe nada que seja difícil. Olha que meu dedo doía muito, hein? No início eu botava no gelo, eu ficava o dia todo ali. E talvez tenha sido uma das minhas primeiras compulsões, assim, o violão. Eu só diria que eu acho que talvez como compulsão foram os gibis e jogar botão também, porque eu gostava muito de jogar botão, eu jogava sozinho, Joguei né? muito também. Sozinho. E assim, pô, o que me fez ficar um fera no futebol de mesa. A gente Felizmente nunca ganhei jogou, muitos. né, cara? Pois é, Nunca mas jogamos. inclusive, eu tenho aqui, ó. Trouxe lá da casa da minha avó, cara. Fica aqui comigo e, Tu tem mesa aí? sabe? Tu tem a Hã? mesa? Tenho mesa, cara. Tenho Quando mesa quando oficial, eu eu for aí, a gente comprei, vai pô. jogar. Tu tem botão ainda? Não, não tem mais nenhum. Eu tenho um time aqui, ó. E é um time estilizado, ó. Do Flamengo? Não. Do Flamengo. Porra nenhuma. Entendeu? Então, aqui, esse time aqui foi um time super campeão, rapaz, dos anos 80 e 90. Isso aqui, ó, seu scratch da seleção brasileira. Muito título que isso aqui ganhou. Enfim. Então, a compulsão pelo violão. E aí eu comecei eu ficava assim horas, sabe? Tocando, tentando tocar. Então, em 2 meses, assim, eu já estava tocando violão, sabe? Tocando violão e já ia para a rua, levava, fazia um barulho lá, tocava as canções que o pessoal da rua lá escutava e que a gente escutava. E óbvio que não é igual a hoje, né? Que você pode aprender qualquer música a qualquer momento e até as coisas das músicas, os detalhes das músicas, sabe? Tem tudo ali. Se você quiser aprender, você aprende, vai fazer igualzinho ou parecido. Na nossa época, porra, a revistinha também era cara, então você podia comprar uma por mês, sei lá, né? E tentava tirar tudo de ouvido, mas só tirava tudo, sabe, fora de escala. Mas, enfim, era gostoso, sabe? Era gostoso. Quando a gente conseguia tirar uma frase ou igual ou parecida com a da música mesmo, porra, era uma felicidade tremenda. Eu me lembro quando eu tirei aquela introdução de Revolta dos Dani. Falei, caraca, eu fiquei fazendo aquilo uma semana direto, que eu não aguento, sabe? Eu ficava tão feliz de fazer aquilo, que, porra, era excepcional. E aí foi, assim, essa coisa de banda, sabe? Ela sempre teve na minha cabeça, porque eu quis tocar um violão não só para tocar para mim, sabe? Eu tenho uma coisa em mim que era de assim, eu queria me apresentar mesmo para as pessoas. Eu não me acho fotogênico, eu não olho para mim e falo que eu tenho uma pose de popstar, de superstar, sabe? Essa coisa assim, esses estereótipos assim. E o Los Hermanos depois me trouxe muito isso, sabe? Porque você pode ser um superstar sem precisar posar como superstar, entendeu? Você pode ser uma pessoa comum e ser um superstar, sabe? E aí passei a me entender melhor, talvez, alguns anos depois, com isso, porque a gente nasce numa época em que a imagem era importante, né? Principalmente das bandas de hard rock, né? A gente que é negro, que não teve oportunidade de ter um cabelo bom, né? Então, porra, eu ficava assim, cara, queria ter um cabelo grande, essa cabeça e tal. E eu sempre comento que meu único problema foi, de fato, não ter um cabelo liso, né? Minhas irmãs todas têm, mas eu não tive. Enfim, eu não gozei dessa benesse da natureza, né? De uma certa forma, assim.
me agraciando. Mas, enfim, mas aí depois eu também me descobri mais, assim, porra, tem outra maneira de se ver, sabe? Tem outra maneira de se olhar. E aí vai muito ao encontro dessa construção atual, né? De as pessoas se verem representadas da maneira que elas são, né? E aí, voltando de novo lá nos anos 90, porra, tinha o Living Colour, né? Que era uma banda de negros tocando rock. Então, os caras eram, porra, passou a ser uma referência do inferno, né? Aquilo, assim. E o próprio Jimi Hendrix, né? Que, embora não tenha sido contemporâneo nosso, fisicamente, né? Mas as músicas dele, a presença dele teve muito ali dentro daquele contexto do nosso rock, né? Quem não queria tocar? Quem não queria ser um Jimi Hendrix? Jimi Né? Quando você Hendrix. pegava, Jimi Hendrix, não sei o quê. Blá, blá, blá. Uma referência do rock, né? Da guitarra. É, uma referência. Então, enfim, a partir disso, eu fui. Aí tentei montar algumas bandas, montei algumas bandas de garagem lá em Padre Miguel, né? Depois, na escola, tive outras bandas com a galera da escola, que também teve uma certa... Essa, sim, teve uma certa faminha na escola, né? Porque como nos 3 anos da escola, a banda tocou nos 3 anos da escola. Então, a gente movimentava. E tinha um cenário de outras pessoas que também tinham bandas na escola. Então, o Miésimo tinha uma coisa muito interessante, que ele incentivava a cultura. Então, tinha um espaço, um anfiteatro dentro da escola, que podia ser usado pelos alunos, né? Com intervalos culturais, né? Com apresentações culturais. E a banda fez várias vezes apresentações. Ela era convidada para tocar em shows. Não ganhávamos nada, mas o prazer do adolescente de levar os seus equipamentos dentro do trem ou dentro do ônibus, sabe? Tipo assim, mostrar, pô, os caras são músicos, hein? Os caras, porra, tô de bobeira, não. E aí os perrengues legais da vida. E aí foi, daí, sabe, me mantive assim, aí parei um certo tempo por conta de namoro, assim, eu acho que teve um período assim que eu meio que, vamos dizer assim, da Idade Média na minha vida, né, que eu assim me reneguei a muitas coisas, inclusive de me colocar em contato com outras pessoas para continuar tocando, fazendo música. Então eu acabei com a banda que eu tinha, saí da banda e me dediquei a isso naquele momento, né, a um namoro e tal. Eu estava curtindo fazer aquilo também. Não estou nem demonizando, não. Eu acho que é só por uma questão de análise, porque que eu não, né, eu fiz renúncias. Eu me renunciei em alguns outros aspectos e a música foi uma dessas renúncias. E aí veio a faculdade, né? Veio aquele momento de dedicação para o vestibular, tanto na Rural quanto no Fundão, o que me tomava um certo tempo, então não tinha... Eu sou muito focado nas coisas que eu quero fazer, sabe? Então eu fico ali muito naquilo e acabo relegando outras coisas para momentos posteriores e tal. E aí parou, não toquei mais, fiquei quase que 10 anos, assim, só tocando em casa, um violãozinho, né? Quando, de repente, em 2005, né, por conta lá do pré-vestibular do Célula 1, né, a gente reuniu uma galera ali perto do curso, da escola, do curso, né, e tal, e uma outra vibe, e eu me encontrei, né, com o Humberto e o Léo nesse 2005, nesses encontros que a gente fazia costumeiramente ali. E aí, um belo dia, ele apareceu lá no bar, né? E porque alguns amigos dele faziam o curso e o convidaram também para estar ali. E nesse dia nós puxamos um violão lá, eu toquei, ele cantou alguma coisa, não lembro exatamente o quê. O Léo também pegou o violão, tocou. O Léo era garoto ainda, devia ter uns 17 anos. Eu devia ter 28 para 29, não sei, uma coisa assim. Acho que eu já tinha 30. Tinha 30 anos já. E aí tocamos e tal. Bom, beleza, descobrimos com que um ou outro tocava, né? Mas daí não surgiu, vamos fazer uma banda. Alguns meses depois desse momento, né? E a gente passou a se ver com mais frequência, porque a gente estava sempre fazendo uns eventos ali no bar, né? E o Léo chegou com me chamaram para tocar ali no lugar,
parente meu que tá lá, pegou uma casa, mas eu tô meio nervoso, eu não tenho, tipo assim, não tinha repertório para fazer o som sozinho e não tinha nem experiência para isso. E aí eu falei com ele, pô, cara, legal, se você quiser eu posso ir contigo, né? Eu me ofereci, né, para fazer o som. E aí eu falei, pô, de repente, cara, chama o Humberto, que ele canta, né? Pô, ele canta bem e tal, não sei o quê. E aí a gente faz uns ensaiozinhos aí, vai fazer esse som, né? E tal. E aí começou assim. Aí a gente foi na casa da tia dele, ele morava ali perto da escola, o Léo, né? Na época, ele morava perto da escola, do curso e desse bar. Aí um belo dia a gente marcou, levei alguns instrumentos, ele levou também. Aí a gente começou, sei lá, buscou um repertório lá. Nem lembro exatamente como esse repertório apareceu, mas foi de um falando, você sabe isso, você sabe aquilo? Ah, essa música, eu sei tocar, não sei. E aí foi aparecendo algumas canções que, inclusive, até hoje a gente toca, como, por exemplo, Lindo Lago do Amor. É uma música que parece que é da banda, sabe? Porque não tem um show que eu tenha feito que eu não lembre que essa música tenha entrado que a gente não tenha tocado, Não sabe? ter tocado. Não tenha tocado, porque pode até ter tido esse show, mas que dentro da linha para mais ou para menos, né, da incerteza aí, passa despercebido e tal. E estava nesses primeiros ensaios, sabe, da gente ali. E aí enfim, para encurtar a história, né, a Schnapp começou assim, meio que despretensiosamente, sem nenhuma pretensão, porque as outras bandas que eu tive, cara, assim, se projetavam. Eu preparo assim, porra, você tinha um sonho, vou montar uma banda, porra, de repente, vai que a banda dá certo, eu vou para frente com aquilo, sabe? Então tinha um propósito, assim, quando você se reúne, vamos montar uma banda, vamos montar, vamos legal, papapá, tem música própria, que tipo de coisa. Tinha uma conversa, deveria, né, nas minhas bandas anteriores, tiveram conversas nesse nível. Embora era banda de adolescente, mas tinha. Com a Chinap não foi assim. Com a Chinap foi assim, vamos fazer um som lá, sabe? Eu já era mais velho, então essas coisas não me, vamos dizer assim, não me pegavam muito assim, sabe? Porque não me ludibriaria com isso. Mas uma parada interessante é que esse show, quer dizer, essa apresentação foi muita gente, sabe? Para uma primeira vez, sabe? Eu lembro de a gente ter lotado o espaço, né, lá no que era o Paladar, restaurante Paladar, antigo Casa de Madeira, né? E a gente lotou o lugar, assim, tudo bem, pô, era professor, Humberto era professor, o Léo, de uma certa forma, conhecia algumas pessoas, né? Enfim, a partir disso, aí, vocês podem vir semana que vem de novo, e aí lotamos de novo. Aí vem semana e lotamos mais uma vez. E aí foi, parece que o negócio não ficou. Essas histórias mesmo que as pessoas contam, comecei assim, mas quando eu vi já estava ali. E realmente foi assim, sabe? Desse jeito. Meio que levado pelo momento. Porque, por exemplo, se tivesse sido uma coisa que, deu 6, 10 pessoas, 20 pessoas, na semana seguinte não desse as mesmas pessoas, as pessoas não dessem importância, talvez a gente tivesse logo ali, sabe? Mas não. E aí vem uma outra coisa assim que é uma coisa que eu acho que tem a ver, uma coisa meio mística, sabe? É a união das pessoas, sabe? É como se pedras se colocam ali, se unem, se encaixam. se encaixam meio que despretensiosamente e o negócio funciona. Porque, porra, eu, Humberto e Léo somos pessoas completamente diferentes. Assim como eu, Milton e Eric, também somos pessoas completamente diferentes, sabe? Mas a união das peças faz alguma coisa, sabe? Enfim, no caso da Chinap especificamente, eu acho que é isso. Claro, não posso em nenhum momento deixar de dizer que os meus colegas são muito talentosos, sabe? O Humberto é um excelente cantor, o Léo é um excelente cantor, um excelente tocador de violão, sabe, no estilo folk ali, sabe?
Então, isso tudo agrega muito, né, dentro do trabalho. Meu trabalho dentro da banda mesmo é um trabalho de, além de gostar muito de tocar, né, mas eu sou um esforçado, né, comparado com eles, eu me esforço. Mas o meu trabalho maior mesmo é estar ali pensando a banda, né? Depois que eu percebi que aquilo tinha um valor e vi que as pessoas viam valor, né, na banda, eu passei a me ocupar com a imagem da banda e tal. Então eu sou meio que o management da banda, né? Assim, então eu estou por trás ali das coisinhas. E esses anos estou pensando os passos que a banda tem que dar, desde dos shows que a gente faz, dos CDs que a gente gravou, dos vídeos que a gente coloca, sabe? Dos shows que a gente fecha, dos cachês, da estrutura. Então, essa é uma parte também que muito me dá prazer, sabe, de fazer. De estar pensando ali engenhosamente como vai ser, sabe? Então, a música tem essa conotação para mim. E eu me sinto realizado com isso, né? Inclusive, eu estava até conversando com um colega, uns dias desses, que eu pergunto muito sobre o que é o sucesso, né? O que é o sucesso? O sucesso é o sucesso retumbante de estar em todas as mídias sociais, de todas as mídias televisivas, de todas as mídias impressas, e de estar ganhando cachês de 500 mil, sabe, durante um ano, e depois, 5 anos depois, você não é nem mais lembrado, sabe? Ou, de fato, você ter um público, cativar esse público, e dentro da sua proposta, uma proposta tímida, né? Uma proposta humilde, né? De apresentação, de estrutura, de tudo. E a pessoa está lá pagando o seu ingresso para assistir o que você tem para oferecer àquela pessoa. E a Shinap me mostrou isso. E eu acho que, por isso, me sinto muito realizado dentro da Shinap, dentro do aspecto da música, porque, por mais que a banda não seja conhecida no Estado, né, ou nacionalmente, mas dentro do nosso microcosmo, que é a região da Costa Verde e a adjacência, né, Seropédica, às vezes Santa Cruz e Campo Grande também tem gente que fala da gente e tal, eu acho que o sucesso está aí também, sabe? Nisso. De você, nos últimos shows, nessa volta que a gente fez aí depois de 4 anos, sabe? Meio que timidamente, sem saber como ia ser e tal, acreditando apenas na força da banda, do nome da banda, e você ter 3 shows lotados, assim, sabe? Com pessoas pagando ingresso para assistir num dia de chuva, sabe? Com frio. E as pessoas estavam lá, cara. Enfim, há de se perceber um certo valor nisso, sabe? Eu me sinto realizado por isso. Eu acho que a banda tem potencial de alcançar algumas coisas a mais do que esse patamar que ela se encontra. E eu acho que se a gente, de fato, equalizar o nosso modo de pensar, o nosso mindset, que é a palavra da moda agora, né? Se a gente equalizar o mindset da banda, eu acho que a gente pode ir mais longe do que a gente foi até agora. Então é isso. Sobre a banda, eu acho que... Enfim, estou aí para responder mais coisas. É tempo. Meu amigo, eu estou muito feliz de ter conversado com você, meu querido. Tem algum canal, alguma mídia da banda, para quem que tá te vendo agora e não conhece a banda Shinap, né? Conhecer, ouvir as músicas. As músicas estão no Deezer, no Spotify. Diga aí. Não, certo. Bom, a gente está retomando, eu estou retomando esse trabalho da banda, né? Essa coisa mais de distribuição do nosso som e da nossa imagem. Hoje, você encontra, quem nos segue no Instagram, obviamente, está sempre ciente do que a gente está fazendo, do que a gente vai propor.
a gente colocou o Instagram como um canal oficial da banda. O Facebook a gente continua usando e tal, mas tem coisas que a gente tem postado no Instagram que a gente não tem postado mais no Facebook. A gente coloca coisas no Facebook, mas não tem postado tanto. Primeiro porque, embora no Facebook a banda tenha até mais seguidores do que tem no Instagram, né? O Instagram da banda é recente, e então a gente está chegando no nosso primeiro 1K agora, né? E que já está chegando uma marca bastante interessante. Então, quer dizer, nesse pouco intervalo de tempo, a gente já conseguiu aí cerca de 300 seguidores no último mês. Foi onde a banda retomou. Então, a gente optou de usar o Instagram como uma página oficial. Tá? A gente pensa, né, em estruturar uma página mesmo de internet, onde possa ter coisas nossas, que esteja linkado com o Instagram, que esteja linkado com as outras mídias e tal. Mas isso talvez seja um passo que a gente vai fazer um pouco mais para frente. Primeiro, a gente está, de novo, eu estou tentando reentender o que são as novas mídias sociais, né? Porque a banda surge com o Orkut, né? Então, do Orkut para o Facebook, o Twitter. Então, a gente utilizou bastante essas ferramentas. O Instagram surge ainda com a banda. A banda teve um término em 2015, né? Uma parada, um término, uma parada, né? A gente deu uma parada e tentamos retomar em 2018 e aí paramos mais um tempo e retornamos agora. Então, o Instagram já existia, só que era uma ferramenta que, como o Facebook dava muito mais retorno na época, eu mantive a banda no Face, como uma plataforma principal. Só que com esse retorno agora, e o meu retorno também às redes sociais, eu comecei a usar os dois. E eu estou percebendo que, para a banda, o Instagram é melhor. Né? Então, por isso, a gente está fazendo a opção de estar sempre no Instagram agora. E tal. O YouTube, você consegue ver vídeos da banda, né? Conhecer músicas nossas, o nosso CD Mais Azul nos Dias, que foi gravado em 2008, um projeto bastante interessante, que a gente vai reeditar nessa nova versão. Essa geração nova, a gente às vezes vai no show, cara, é muito legal, isso aí é uma parada muito, muito legal. A gente está no show tocando umas canções, propostas nossas musicais, né, de releituras de músicas que a gente gosta, que a banda gosta, mas aí vem alguém, pô, toca Bonança, pô, toca Amor de Rua, pô, vocês têm que tocar a música de vocês, que eu vim aqui para ver isso também. E aí, cara, é uma coisa que lá no passado a gente colocava, obviamente, mas era assim muito timidamente, e a gente tem colocado mais. Nesses últimos 3 shows que nós fizemos nessa retomada aí, em todas elas nós tocamos Bonança, e Bonança foi pedida em todas elas, né? E cantada pelo público que está ali. Então, a gente percebeu que seria legal reeditar o CD, justamente nessa pegada agora do Spotify e do Deezer. Eu não tinha feito isso ainda, porque para você colocar nesses canais, né, você precisa de agregadores de música, né? E os agregadores pedem a maior qualidade, que no caso seria o Wave, né? A música que está em Wave, no formato Wave. E eu tenho ela no formato Wave aqui, que são os formatos dos CDs que nós temos, né? Só que esses novos computadores não tem gravador de CD para você fazer a conversão para o computador, né? Então, minhas máquinas todas são novas. Então, eu precisaria, de fato, de transformar ter um CD para transformar em Wave. E aí eu lembrei que eu tinha um computador velho aqui que ainda estava ligando, assim, de 2011, 2012, né? Sim. E aí ele ligou, eu consegui ver que eu tinha baixado o CD em Wave lá, na qualidade de Wave. E aí, então, eu agora estou de posse disso, né? E vou colocar nos canais, tentar colocar no Spotify do Deezer, e entre outros, né? YouTube Music, tá acabando de novo? Não. Né? No YouTube Music, coisas desse tipo. Porque engraçado que no primeiro show, alguém chegou, pô, a Schnapp tem que botar a música de vocês lá no Spotify, cara. As pessoas agora só escutam música assim, em streaming. E, pô, não é possível que vocês não colocaram ainda. Aí eu falei, realmente. E não foi por falta de desejo, não. Né? É uma procrastinação mesmo.
E a gente vai colocar. Então é isso. E quem quiser seguir, quem tiver curiosidade de conhecer o trabalho da banda e não conhece, né? A nossa proposta vai do rock à MPB, né? E assim, a gente não é uma banda cover, a gente é uma banda que pega uma canção e executa ela da nossa maneira, às vezes um pouco parecida com a canção original, às vezes muito diferente da canção original. E a gente toma essas canções como se fossem nossas, para a gente mesmo, sabe? Tipo Lindo Lago do Amor. Eu adoro a versão do Gonzaguinha, mas a nossa versão não tem nada a ver, sabe? É uma outra versão, é outra pegada, um reversado mais no início mais rock and roll, agora ela tá é um rock meio baião, sei lá, muito doido tá, o negócio. E é isso, então. E fica esse convite aí para quem quiser conhecer o som da banda, né? Então, para você que não conhece a banda Chinap, né? A gente vai botar aí os links na descrição. Só seguir a banda Chinap, que vale a pena, porque eu sou fã da banda Chinap. Marcos, eu gostaria de te agradecer por conversar conosco, contar a sua história e trazer um pouquinho dos seus conhecimentos de física, seus conhecimentos musicais e alegrar aqui, pelo menos, a mim, que sou seu fã, né? Além de seu amigo. Eu gostaria muito de te agradecer e de dizer para você que Marcos Paulo tinha que ser preto. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Fica na paz, meu querido. Bom, obrigado. Eu, assim, se me permitir só fazer uma fala final, Claro. muito agradecido por poder participar, né, de poder compor esse seu programa, né? Sempre que eu posso acompanho, né? E sempre aprendo muito com todos os seus convidados. E voltando à sua fala inicial lá, a surpresa de você me convidar para fazer parte e tal, realmente é uma surpresa, porque assim, a gente às vezes na correria do dia a dia e por falta e por questão de a gente ser muito próximo, né? Às vezes a gente não se imagina podendo contribuir, sabe? Com aquele mais próximo, com alguma coisa que ele tem feito. A gente tenta apoiar da melhor maneira possível, sempre que pode, oferecendo uma ajuda, ou batendo palma, ou elogiando, ou tecendo uma crítica, né? que sempre tudo faz parte do processo. Mas, assim, realmente ser um convidado, fui pego um pouco de surpresa, confesso disso. De saber que a minha história pode ajudar, sim, outras pessoas a se ver num local onde talvez ela não se veja, certo? E se a minha história puder fazer isso, que bom, ela foi colocada no canal de um amigo que está com esse desejo, que está com esse propósito, está com esse objetivo, que é um objetivo extremamente nobre para mim, né? E que isso eu acho que, independente de qualquer coisa, já é o sucesso, sabe? Isso. Será que o sucesso é ter 1 milhão de views? Ou será que o sucesso é postar um vídeo e, pô, assim que eu posto, tem 10 pessoas lá interessadas em ver aquilo, de saber o que está sendo feito e de estar ali ajudando elas a debaterem sobre si próprio, refletir sobre si, sua condição, sobre o seu mundo, sobre o seu contexto. Então, eu acho que o teu programa ajuda a isso, a pessoa ser levada a uma reflexão, certo? E a partir da reflexão é aonde as pessoas tomam posições, ações e vão em busca de determinadas coisas, certo? Então, você que está me ouvindo aí, que está vendo esse programa, que é um jovem e tal, cara, saiba que o seu lugar é onde você quer estar, sabe? Não existe lugar, não existe limite para quem está nesse mundo aqui, sabe? Então, lembro só uma coisa rápida que era muito comum, quando nós entramos na universidade, lá em 1992, 93, 94, né? 93, na verdade, 94, pô, apenas 2% da população negra estava nas universidades, né? O acesso era difícil. Que bom que tiveram políticas inclusivas, né?
que permitiram outras pessoas, alguns anos mais tarde, poderem entrar na universidade. Se hoje cerca de 50% da população negra, da população universitária, se declara negra, né, entre pretos e pardos, que bom, houve um crescimento. É para isso que o mundo tem que ir. O mundo tem que englobar as pessoas e não excluí-las, né? E eu acho que o teu canal ajuda nisso, mostrando que outras pessoas, né, que até então estavam invisibilizadas, mas estavam lá atuando na sociedade, dando o seu melhor, né, passam a ser visíveis, né, e servirem de referências para outras pessoas, não apenas para negros, pretos e pardos, ou para as minorias, mas para quaisquer pessoas, sabe? Esse é o nosso objetivo. Eu acho que é isso que é o grande barato do negócio, sabe? Independente da cor. Tem pessoas inspiradoras em qualquer etnia, em qualquer cultura e em qualquer meio social que exista, né? Seja no meio universitário, seja dentro de uma comunidade, seja numa escola, seja na NASA, sempre vão ter pessoas que inspiram outras. E eu acho que você está cumprindo um papel importante social, tentando trazer essas pessoas até então invisibilizadas dentro do nosso meio, né? No meio que nós vivemos. E aí, assim, tem a sua iniciativa, tem entre outras, né? Mas a sua e é singular e é especial porque é de um amigo. Então, eu queria te parabenizar também pelo seu... por estar insistindo nisso, por se dedicar a isso, de estar aí ouvindo não, ouvindo sim, porque, cara, o não está sempre garantido. A gente tem que ir em busca do sim, né? E parabéns mais uma vez. É isso, meu amigo. Muito obrigado. Você, meu amigo querido, meu irmão, né? Então, não podia faltar aqui. Obrigado pelas palavras. Mais uma vez, muito feliz por você estar aqui e por ouvir isso do meu amigo Marcos. Muito obrigado mais uma vez e fica na paz, meu querido. E ficamos.